organizamos aqui o diagnóstico de gestação de 370 matrizes, onde tivemos 61% de prenhez. Diagnóstico de gestação de 61% de prenhez, e foi realizado em Recife as matrizes vazias do protocolo. E realizamos um deserto com mais 170 matrizes. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Agrifato Cast. Que alegria retomar aqui o nosso ano, mais uma semana com um apoiador oficial. Estamos com a Zoetis aqui. A gente dá direito ao apoiador oficial de mandar algumas perguntas para a gente que vêm dos clientes deles, né? Então, toda semana a gente vai responder algumas perguntas aqui que eu acho que são questões de vocês também, certamente. E eu vou começar respondendo essas perguntas, as perguntas da semana, tá bom? Então, a primeira pergunta é: com o mercado de carnes com preços melhores e a retomada do valor de bezerro nos últimos meses, como vocês avaliam o impacto da aplicação de tecnologias, como os protocolos de inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, na produção em escala? Então, em primeiro lugar, eu acho que é um ponto que a gente já trouxe na semana passada, mas vale muito a pena a gente retomar, que é entrando na fase de alta com a melhora do preço do bezerro, né? E isso já bem estabelecido, é importante a gente entender que melhores índices zootécnicos, inclusive na reprodução, vão permitir que esse produtor ofereça mais oferta, tenha mais produtos para vender na fase de alta, né? Que é o que a gente vem relatando e tocando muito aqui, tocando muito nesse ponto aqui. Agora, quando a gente fala em IATF, IATF bem aplicada, né, nós precisamos salientar que além da escala maior, de uma oferta maior para colocar no mercado nessa fase de alta, quando os preços sobem, né, acima da inflação, acima dos custos, é, essa tecnologia, quando bem aplicada, aplicada corretamente, ela permite também produzir um bezerro de melhor qualidade e que pode ser negociado num preço melhor. Afinal de contas, a gente não está mais falando de bezerro vendido na perna, nós estamos falando de bezerros vendidos no quilo. Então faz muito sentido, né? E tem muito a ver com a segunda pergunta, né? Como devo avaliar o quanto investir nessa tecnologia para produzir mais? E olha, investir no que a gente sabe que é, em primeiro lugar, adequado ao nosso sistema, esse é um ponto muito importante. Não adianta só a gente pegar os touros mais indicados ali num sumário, né, num catálogo, enfim. A gente precisa ter uma comprovação prática desse animal para o sistema que eu tenho, né, para o que eu preciso corrigir na minha propriedade. Então, eu preciso conhecer o meu sistema muito bem primeiro. Então, partir desse ponto. Então, investir no que sabe que tem comprovação prática e adequada ao meu sistema e que pode trazer um resultado maior, onde a aplicação indicada faça sentido em uma base técnica. Isso é muito importante, né? E trazer essa questão para resultados amplamente comprovados no campo, nas fazendas. Então, eu preciso entender o meu problema, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso produzir, ter bastante resultado zootécnico, né? Boas taxas de prenhez, de nascimento, de desmama, para poder oferecer mais com uma qualidade maior e vender um bezerro mais caro no quilo. E isso faz muito sentido, a gente estar com essa tecnologia bem aplicada numa fase de alta para colher melhores resultados quando o mercado estiver me remunerando bem por isso, tá bom? Então, essas são as respostas às perguntas aí dos clientes Zoetis, que é o nosso apoiador. Agradecemos pelo apoio e pela confiança. Uma empresa bem estabelecida no mercado e que traz tecnologia para a gente produzir mais e vencer o desafio econômico da pecuária, que é vencer com eficiência o desafio das margens, tá bom? Então, brigadão aí pelo oferecimento, pessoal, pelo apoio. E vamos para o nosso podcast da semana agora, de fato. Eu acho que tem uma coisa importante da gente ressaltar, que é uma dúvida agora dos nossos clientes, né? De Lígia, e agora? Primeiro semestre. Travo ou espero voltar, né? E eu acho que a gente pode analisar do ponto de vista de prazo curto, que seria, para mim, aqui uma virada de mês, de janeiro para fevereiro. Estamos gravando hoje, dia 28/1, né? Janeiro, como a gente comenta, é um mês mais pesado, é um mês de contas a pagar, tem IPVA do carro, tem matrícula dos filhos, tem compra de material escolar, as férias, né, que acabam drenando um pouco o bolso também e desestimulando o consumo de carne. Então, janeiro costuma ser um mês ruim para o bolso, vamos falar assim, por demandas financeiras além do que a gente está acostumado. Então, esse é um ponto.
seria o ponto que eu traria aqui de análise da virada de mês, em que o começo de fevereiro poderia trazer um alívio aí, um encurtamentozinho de escalas, um retorno ao ritmo normal do ano, né? Pelo menos até o carnaval, enfim. A gente fala que o ano começa depois do carnaval, depois da quaresma. Mas eu acho que a virada de mês ela poderia dar alguma sustentação, sim, para a gente sair desse mês difícil que é janeiro, que tem essas demandas financeiras adicionais. Agora, quando eu penso em prazo um pouquinho mais longo, semestre, eu já fico um pouco mais com as minhas barbas de molho. Por quê? Sazonalmente, então vamos pensar primeiro em demanda, tá? Sazonalmente, o primeiro semestre do ano, ele costuma ser mais fraco em termos de exportação, tá? Não necessariamente de remuneração das exportações, porque depende do valor do dólar, mas olhando em termos de volume, fica um pouquinho mais difícil drenar esse volume através das exportações por uma questão sazonal. E aí o Iago já vai trazer os números para vocês acompanharem, como eles já estão começando a confirmar essa tese, né? Na verdade, essa constatação de que historicamente o primeiro semestre exporta menos do que o segundo. Então, pensando em demanda externa. Um segundo aspecto da demanda externa seria o pagamento pela tonelada. E quando a gente olha o dólar, ele encerrou o ano de 2024 ali próximo a 6,30 e agora ele está batendo aproximadamente ali 5,90, né? Tá nessa nova banda de 5,90 para 6. Então a gente viu o dólar perder um pouco de força, apesar de ainda estar muito elevado e acelerando a inflação, né? Então, lembrando aí que ano passado, segundo semestre, a gente praticamente trabalhou com um dólar de 5,70 e de repente ele explodiu para 6,30, 5,90, 6, 6,30. Foi tudo muito rápido. Mas agora a gente voltou a um dólar mais comportado, mais achatado ali em 5,90, o que é normal. Depois de uma derrocada, uma alta tão forte, a gente estabeleça níveis mais baixos e menos voláteis ali de preço, pelo menos por um tempo. Vamos ver como é que fica, né? Passou eleição nos Estados Unidos, viramos o ano e estamos aí com esse dólar de 5,90 agora trabalhando. Mas é um pouco mais baixo do que os 6,30. Então, do ponto de vista de remuneração, é alto e agora parece que se estabeleceu por aí. Vamos ver até quando fica. Então, demanda externa mais fraca, pagamento fortalecido, mas não tão alto quanto 6,30, ok. Agora vamos falar de demanda interna, tá? Inflação, tanto por conta do dólar quanto por conta do avanço dos gastos do governo, situação econômica do Brasil começando a piorar, isso refletido nas impressões políticas da população. Então, nessa semana saiu, foi segunda-feira, né? Saiu a pesquisa Genial Quest, tá? Que trouxe aí um índice maior de desaprovação do governo Lula do que de aprovação. E isso historicamente é representativo, porque isso nunca tinha acontecido nos governos anteriores, né, do petista. Então, isso traz em si, né, embute em si, uma complicação do cenário econômico refletida em insatisfação popular. E tem uma divisão ali, uma parte da pesquisa que eu acho que traduz muito a dificuldade das classes mais baixas em lidar com esse cenário econômico agora. Por quê? Atual, né? Por quê que eu estou falando isso? Porque a desaprovação nas cidades de rendas mais baixas, como por exemplo no Nordeste, a desaprovação é maior do que nas cidades do Sudeste e Sul e Centro-Oeste, tá? Então, a desaprovação do Lula é maior onde há menos renda, em regiões menos ricas, do que a desaprovação em cidades mais ricas. Então, eu entendo, compreende-se, tanto por correlação quanto por natureza do dado ali. Esqueci o nome, gente. Me ajuda a lembrar. Me ajuda aí. É correlação e. Me fugiu da Causalidade? cabeça. E causalidade, obrigada. Nossa, cara, tá feio o negócio. Então, tanto por correlação quanto por causalidade, a gente entende que a dificuldade financeira encontrada pelas pessoas, desemprego, é, inflação, né, e aumento da carga fiscal, que já é uma realidade, mas agora vai se consolidar através do IVA, né, de 28%, a gente entende que essa população está mais descontente do que as populações de renda mais alta. Isso é interessante. Então, o que isso me leva a crer? Que a demanda interna também está encontrando dificuldades para continuar expandindo como foi no final do ano passado. Foi uma expansão muito, muito pujante, né? Muito forte. Aí vamos voltar agora os olhos para a oferta. Quando a gente pensa em oferta, primeiro semestre naturalmente possui mais oferta do que o segundo, porque mais oferta de pasto, de forragem, está chovendo já há bastante tempo, né? Ah, e em segundo lugar, tem a questão do reflexo sobre o desafio reprodutivo das fêmeas pela seca e pelas queimadas do segundo semestre do ano passado, que foi
muito dramático também. Então, isso traz uma repetição de cio maior, um desafio reprodutivo mais rigoroso, que traz um descarte de fêmeas ainda relevante para o primeiro trimestre de 2025. Nossa, Lígia, mas já não liquidamos fêmeas por muito tempo? Sim, mas a desaceleração dessa liquidação de fêmeas ela é gradual, ela não é de uma hora para outra. A gente não entra em nível de retenção, mesmo se considerando o primeiro trimestre, de uma hora para outra. Então, o ano passado, 2024, a gente ainda bateu níveis de liquidação, né? Inclusive foi o maior abate nominal e proporcional de fêmeas da história. Acho que o Iago pode comentar isso também, porque a gente soltou ontem um relatório especial. Por sinal, se vocês forem nas nossas redes sociais, lá no Instagram, vai estar o link para se cadastrar e baixar, né? Os 10 gráficos emblemáticos de 2024. Baixem lá, tal de abate de fêmeas. E vocês vão ver que a gente abateu tanto nominalmente, tanto em números quanto em proporção, recorde de fêmeas em 2024. Então, 2025 vai desacelerar, não vai entrar ainda automaticamente em época de retenção. E isso me sugere que entra um pouquinho mais de oferta agora, né? Tem oferta satisfatória ainda para a gente rodar o primeiro semestre de 2025 e depois entrar de fato na virada de ciclo pecuário para retenção, baixa oferta, diminuição dos níveis de abate, diminuição da oferta de carnes, tanto internamente quanto externamente, etc. O que eu estou querendo dizer com isso? Oferta maior, de safra, oferta de safra, sazonalmente de safra, ainda saindo da faixa de baixa de ciclo pecuário, saindo para entrar na alta, né? Ainda entrando na fase que a gente chama de estabilização, vamos falar assim, né? E uma demanda interna mais fraca por complicações macroeconômicas e uma mais externa mais fraca também por sazonalidade, a gente tende a achar que o primeiro semestre de 2025, eu tendo pelo menos, é um semestre um pouco mais arriscado em termos de preço. Outro ponto, que aqui eu acho que todo mundo vai concordar. Depois daquela alta fortíssima que a gente viu, em 90 dias o boi subir R$ 100 no semestre passado, último semestre de 2024, ele precisa se consolidar. Então ele costuma subir, cair um pouco e estabilizar, né? Uma mecânica normal para o mercado poder acomodar os novos preços em cima do consumidor que vão lá, tá começando a ficar machucado, o IPCA tá começando a pegar, a inflação tá começando a pegar, tá todo mundo com essa impressão de que os preços estão subindo. Então nós temos um desafio de colocar esse boi mais caro na população agora, tá bom? Então, essa é a minha análise macro, assim, né? Cheia de achismos aqui, mas eu acho que vem bem amparadas pelos dados que o Iago vai trazer pra gente. Fala, Iago. Bem, vamos lá. Tô começando pela exportação, Lígia. Acho que alguns dados relevantes que a gente teve na última semana, né? Só para trazer aqui para você, você perguntou sobre a diferença entre primeiro e segundo semestre, tá? Qual que é a diferença de volume exportado? Nos últimos 10 anos, o volume exportado no primeiro semestre, ele é em torno de 18% menor do que o volume exportado no segundo semestre, tá? Então, se você pegar nos últimos 10 anos, primeiro semestre, uma média de 121 mil toneladas por mês durante o primeiro semestre, e se a gente pegar o segundo semestre, a gente está falando de uma média de 147 mil toneladas, ou seja, primeiro semestre, invariavelmente, né, do que aconteceu nos últimos anos, e principalmente até abril, ele costuma ter um volume menor. E quando a gente avalia o que aconteceu na semana passada, né, nas exportações da semana passada de carne bovina, né, o que saiu ontem, ontem, né, inclusive os dados da terceira semana de janeiro 25, a gente teve uma média diária de carne bovina exportada que foi a menor média diária desde abril de 2023. Lembrando que abril de 2023, a gente teve o caso de encefalopatia espongiforme bovina no Brasil atípico, né? Então, se você exclui esse fato atípico, a gente teve aí o menor volume exportado desde janeiro de 2023. Então, você tem uma média diária que caiu bastante durante essa terceira semana. Coloque em xeque aquilo que parecia um recorde para janeiro 20, para o mês de janeiro. Agora já está se cogitando a possibilidade que não seja recorde, tá? Então, se continuar no ritmo atual, a gente está falando de um volume exportado que não vai ser um recorde para o mês de janeiro. Isso já aconteceu em dezembro e aí começa a acontecer em janeiro. E aí, para falar um pouquinho sobre demanda interna, você estava falando dos números aqui, a previsão do IPCA de 2025 foi reajustado para cima, e aí reajustado bem para cima, 0,42 pontos percentuais em relação ao que tinha uma semana atrás, ou seja, agora a gente está esperando um IPCA de 5,5%, né? O Boletim Focus mostrando isso para 2025. A inflação de alimentos tem preocupado muito, assim, acho que as movimentações, tanto internas quanto externas, se preocupam com isso, e eu falo isso até pela própria decisão do governo de começar a querer reduzir a tarifa de importação de alimentos de maneira geral. Então já tem essa preocupação ó, e está rondando essa possibilidade, né, de reduzir tarifa de importação. Inclusive, aí você já começa a ver nos entremeios aí
não sei como eles vão lidar com isso, mas nos entremeios da política brasileira falam-se em taxar exportações. Acho que isso é uma medida que vai ser um tiro no pé por completo, porém, a gente já vê nas alas mais radicais aí essa possibilidade. Acho que é interessante pontuar sobre essa questão econômica brasileira, né? A gente tem um processo de um PIB que, apesar de crescer, né, a perspectiva de que cresça em 2025 e 2026, níveis aí de 2% ao ano, é complicado você falar que isso vai ser ruim, mas ao mesmo tempo, se o nível de inflação cresce num patamar acima do que o PIB, o dinheiro que você tem ali para comprar o alimento vai ficando cada vez mais ralo, digamos assim. Então, o seu PIB cresce em termos nominais, mas em termos reais, em poder de compra, né, o PIB paridade de poder de compra ali que a gente fala, PPC, ele tem mais dificuldade para avançar. Então, mesmo diante de uma economia crescendo, em termos reais, você vê que a população não tem dinheiro para comprar a mesma quantidade de carne. Então, por isso que a reclamação é constante agora, porque a gente teve nos últimos 3, 4 meses uma demanda interna que se mostrou muito forte, mas aí a gente vê reclamar logo consecutivamente, né, a reclamação por preços muito altos. Porque você teve uma economia que cresce, mas que a inflação acompanha de maneira muito mais intensa, né? O repasse de preços é muito mais intenso. E aí, só tá para falar de curtíssimo prazo, né, que a gente teve uma mudança de patamar, porque a carcaça casada, que é o principal produto do boi gordo, né, o pós ali, ela bateu basicamente o menor preço aí desde novembro de 2024, então renovou a mínima aí dos últimos 3 meses, na verdade, né, desde os dias 5 de novembro, quase, então a gente vai renovar a mínima de 3 meses aí. E essa pressão se mostrou um pouco verídica quando a gente olha a bolsa, tá? Porque se você olhar o contrato para maio 25, ele chegou a fechar ontem no menor nível desde dezembro de 2024, desde o dia 26 de dezembro, o menor nível dos últimos 30 dias. Então, uma pressão que está atrelada, acho que é tudo isso que aconteceu, um nível de exportação muito fraco, uma demanda interna que se mostrou mais fraca, que trouxe uma carcaça aí para o nível que a indústria já tem uma margem muito mais apertada. Então, acho que todo esse contexto trouxe essa bolsa um pouquinho para baixo e acho que reforça esse sentimento de um primeiro semestre mais arriscado. É difícil cravar qual vai ser o preço, né? A gente sempre está aqui com exercício de futurologia. Acho que concordo com você em grande parte sobre como o primeiro semestre é muito mais arriscado dessa perspectiva, inclusive porque é um primeiro semestre que ainda a gente, apesar de desacelerar, consequentemente um período do ano que a gente tem uma necessidade de venda mais concentrada num momento específico. O pecuarista está com pasto mais seco e tem que vender o animal, então ele se encontra numa situação mais delicada perante o frigorífico. Então, acho que esse primeiro semestre, principalmente a partir de abril ali, a gente tem uma tendência a ter uma pressão negativa maior. Então, acho que é isso, assim, de maneira geral, acho que os dados apontam para esse lado um pouco mais negativo da força, digamos assim. Então, acho que é um contexto um pouco mais prejudicado nesse momento, e os dados reforçam esse sentimento agora. Tá? E vem bem em linha, né, com o que a gente fala com conhecimento geral também. Então, tem essa questão de sazonalidade, eu não gosto de subestimar. Eu acho que ela vem se achatando aí com a terminação intensiva, né, e a facilidade de fazer uma chip dentro da fazenda, mas ainda assim ela acontece, né, ela existe, principalmente em se saindo de uma fase de baixa, em que a capacidade financeira do pecuarista está comprometida. A gente ainda tem muita gente que não consegue fazer a chip, não consegue entregar o boi no segundo semestre e acaba caindo no primeiro, entendeu? Algum boi que sobrou ainda do ano passado, com certeza. E ainda demora um tempinho para a gente sentir a falta do boi gordo, né? A gente está começando a sentir a falta do bezerro, a gente está começando a querer sentir um pouco da falta do boi magro, e aí eu acho que vai cair lá no segundo semestre. Inclusive, estava falando com o pessoal do Tocantins ontem, tá indo muita gente buscar boi magro de fora lá, tá inflacionando o mercado internamente, e já é o começo da virada. Agora, para o primeiro semestre, acho que ainda não é o caso. Eu tô com esse call na minha cabeça, assim. E, puxa, esqueci de comentar na abertura do episódio a notícia, né? Da fusão aí entre JBS e Mantiqueira Ovos. Não a Mantiqueira Agropecuária, mas a Mantiqueira Ovos. Eu Perspectiva agora. positiva falar em fusão, né, Liz? Pois é. Falar em fusão, porque, assim, ineditamente eles vão compartilhar o controle, né? Normalmente a Aham. JBS compra, a JF, né, que é a holding, compra a empresa e se responsabiliza aí pela gestão e estabelece os seus gestores ali internamente, seus CEOs. Mas nesse caso, a gestão da Mantiqueira vai continuar ali, na figura do Leandro Pinto, né?
E nós estamos falando, acho que é importante lembrar. Ontem eu soltei a informação, falei Mantiqueira Geral, o pessoal da Mantiqueira já me ligou na hora, nem contei para vocês. Lígia, não é a Mantiqueira Geral, tá? É só a Mantiqueira Ovos, só. Então a Mantiqueira, a parte agropecuária, vai ser mantida e vai ter uma alteração de nome. Deixa eu até colocar aqui o nome, peraí. Que eu esqueci, gente, que eu falei para vocês, eu não lembro mais nada, olha só. Que vai se chamar agora Agropecuária Gerações, tá bom? Acho que até para dissociar aí, porque é muito associada à questão da produção de ovos, etc. Só para vocês saberem, uma operação de 1,9 bi, né? Que cedeu 50% de participação na empresa, e agora, do ovo à picanha, passando aí pelo sabonete, ouvi aí rumores de que a Alpargatas também está tentando ser reconquistada. Que mais? Ouvi aí do interesse em cima da Itaipava também, já saiu na mídia. Então, vai ser o churrasco completo até depois de tomar banho. Não sei o que acontece. É o detergente para lavar a louça daqui a pouco. Até o Minuano já é conhecido, enfim. E é isso, galera. Estamos de volta aí com a fase das fusões e aquisições, tá bom? Acho que é uma notícia importante para a gente trazer. Comentem aí o que vocês acham disso. E é isso aí. Agora eu queria entrar um pouquinho, já que nós estamos falando aí de demanda por boi magro, estamos falando de primeiro semestre, queria falar um pouquinho da situação dos grãos, né? Porque a gente tem um cenário, acho que diferente aí, principalmente para milhos, e já pensando em concentrados aí, em custo de produção. Acho que a gente pode falar um pouquinho de soja também, que tem uma situação bem particular para a gente comentar. Muita gente fazendo integração também, interessadíssimo no contexto do mercado de soja. Eu queria chamar os meninos para comentar grãos. Fala, moçada. Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mas realmente, Lígia, no mercado de milho aí a gente está com alguns alertas já ligados que a gente vem comentando aqui desde esse início de ano, principalmente. Acho que algumas questões a gente já vem ponderando desde o ano passado, mas agora vem ficando mais evidente, né? A situação do desenvolvimento da safra, né? A gente está aí com a soja em colheita, é um atraso bem significativo aí, historicamente, e com o milho também, com milho segunda safra em plantio. Mas quando a gente vai olhar, né, os números da Conab aí, ou propriamente os números do IMEA, né, a gente está falando alguma coisa perto de área de milho segunda safra no Brasil, com um plantio concluído em 1,5% da área, né. Historicamente, a gente teria alguma coisa perto de 10 a 12%, considerando o ano passado ou considerando a média de 5 anos. E tudo isso joga, né, uma percepção ali sobre a janela de milho que ela tende a ser aí um pouco mais estrangulada, né? A gente vai ter um percentual maior de área de milho plantada sob um grau de risco. E isso reflete para a gente produtividade, né? Consequentemente, historicamente, a gente vê níveis inferiores de produtividade quando isso acontece, e uma safra que ela tende a ser aí depreciada, né? Hoje a gente vê aí números de previsão para milho segunda safra que ainda que tem números ali próximos de 105, 107, 108, alguns números mais moderados, próximos ali a 100 milhões de toneladas, mas muito em função ainda desse cenário que está se desenhando. Então, acho que é um fator aí que entra, né, na questão da precificação da nossa oferta de milho no Brasil, até porque a gente tem fatores de demanda doméstica que são muito positivos, né, em relação ao próprio poder de compra em relação ao boi, né? Quando a gente olha lá o preço da arroba, né? Uma arroba de boi equivalente a 4 sacas de milho ou mais, a gente sempre pondera aqui para a turma que é um patamar interessante, às vezes, para você fazer aquisição, fazer um estoque mais longo de milho, e usar as ferramentas aí de B3 para fazer uma defesa desse estoque. Da mesma forma, né? A gente olha para o milho segunda safra, né? Na B3 muito forte ali, muito firme nos níveis acima de R$ 70 a saca também, olhando para esse cenário doméstico de demanda fortalecida, olhando para a paridade de exportação, né, que julho, agosto, setembro ali a gente tem níveis acima de R$ 75, então são patamares de preços aí que para o comprador de milho, para quem consome milho, é oportuno, sim, é interessante já começar a fazer algumas posições, fazer suas contas aí
para o confinamento de segundo giro, né? Então, para quem é consumidor de milho, eu acho que esse é o principal ponto de atenção no fator doméstico, como vai se desenvolver e qual vai ser o tamanho da nossa produção de milho segunda safra, sendo que a gente tem esses fatores de demanda muito fortalecidos, que é o caso das proteínas de forma geral e também o mercado do etanol de milho, que tem uma fatia hoje considerável já do mercado e exerce uma influência sobre precificação, às vezes até destoando mais do que a própria exportação. Só que no contexto de exportação a gente tem um cenário internacional que ele é mais delicado. A gente tem os Estados Unidos, que é o principal produtor de milho mundial e o principal exportador de milho do mundo, aí nas suas questões de conflito com demais países, né? E são países aí que são grandes importadores de milho. Se a gente pegar México, União Europeia, China e a própria Colômbia, que teve aí um evento no domingo, né, no Twitter aí sobre as questões de deportação e aplicação de taxas, né? O presidente da Colômbia e o presidente dos Estados Unidos ali tomando suas devidas ações. A Colômbia, que é um player importante também na importação de milho, não somente dos Estados Unidos, mas figura aqui no Brasil também como um mercado importante. A gente tem México, que é o principal comprador de milho dos Estados Unidos, ali algo entre 35% e 40% do milho que os Estados Unidos exporta todo ano vai para o México. A gente tem a União Europeia, que é um player importante também na importação de milho e na produção de milho, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. E temos a China, que é o segundo maior produtor de milho e figura também entre os quatro maiores importadores de milho do mundo. Então, essa questão dos Estados Unidos envolvendo Colômbia, México, União Europeia e China sobre o que vai ser nesse contexto das tarifações, dessas jogadas comerciais que Trump vai exercer sobre os países aí parceiros, isso vai ter um peso grande aí na formação de demanda do milho para exportação em 2025. E o Brasil e a Argentina acabam sendo beneficiados nesse quesito, né? Acho que vale ressaltar, principalmente da China, que ela é o segundo maior produtor, figura entre os quatro maiores importadores, e qualquer problema na safra da China, seja por perda de produção ou qualidade de milho, esse mercado vem com um certo apetite para o Brasil. Então, acho que para os consumidores de milho aí, aqui do mercado doméstico, né, vale aí avaliar esse momento com cautela, né, avaliar, fazer as devidas contas aí, tomar as devidas ações. Estão nos nossos relatórios ali semanalmente, a gente solta algumas ações diante desse cenário de mercado que está sendo colocado, que é desenhado dessas possibilidades, e fazer aí, né, seguir aí com as recomendações que a gente vê que é um mercado que passa por talvez aí seja um ano aí de grandes emoções nesse mercado de milho. E para a soja, a gente está com a safra em colheita, né, a mesma circunstâncias aí envolvendo China, Brasil, Estados Unidos, né, principalmente Brasil e Estados Unidos, que são os maiores fornecedores de soja para a China. Também tem toda essa questão aí do que Estados Unidos e China vai trazer aí nas próximas semanas, né, no curto prazo. Se vai realmente se desenrolar um conflito comercial entre os dois, ou se eles vão trazer aí algum acordo comercial e que nas duas percepções aí, né, no caso de um acordo, isso seria negativo para a soja no Brasil, seria talvez aí um grau de alívio para os consumidores de milho no Brasil, mas não dá para contar com essa situação, né, de grau de alívio pelo risco da nossa oferta que ainda está totalmente aberto. Mas a gente vê aí, né, colheita de soja avançando, isso tende a trazer uma pressão forte sobre os preços. Acho que a gente já comentou aqui em outros episódios também a questão do diesel, né? A gente está com uma defasagem aí na precificação do diesel. A Petrobras já anunciou essa semana que vai fazer aí reajuste no preço do diesel, então período de maior demanda de frete para o agro, período de trabalhos intensos no campo, vem aí com uma elevação de custo no curto prazo. E aí também queria passar, né, se tiver algum comentário para fazer, Lígia. Eu tenho. Eu tô, eu tô com medo de nosso governo arrumar confusão aí e a gente acabar incorrendo em altas tarifas. Ontem o Trump fez um pronunciamento em que ele citou o Brasil de novo e eu acho que vai esquentando essa possibilidade, assim. Espero que não aconteça, né? Que os Estados Unidos
em especial para a carne aqui, que é o nosso assunto, mas também para os grãos, acaba refletindo nos preços, né? Os Estados Unidos, no caso da carne, se tornou um grande parceiro comercial. A gente lotou a cota aí, né, em alguns momentos. Então, ontem eu vi essa repetição dele citar o Brasil e eu fiquei um pouco, eu falei, putz, cara, será que isso vai acontecer mesmo? Vai ser bem, bem, bem chato, bem complicado. Agora, ele deu um gostinho ali na briga dele com o Gustavo Petro, da Colômbia, né? Gustavo teve que retroceder por uma imposição de tarifa de 25% em cima dos produtos colombianos importados pelos Estados Unidos. Para quem não sabe, vou contextualizar, tá? Vamos lá. O Trump está deportando, né, imigrantes ilegais e criminosos estrangeiros. Então, ele colocou o pessoal algemado aí. Como é de praxe, acho que é importante destacar isso. É de praxe mandar os caras algemados, porque não é só imigrante ilegal, tá? Sem ficha corrida, tem criminosos ali no meio também. Então é natural que os caras vão, né, percorram o voo aí algemados. Chegaram aqui no Brasil, teve aquele fuzuê e tal, enfim, mas ele mandou deportados para a Colômbia também. E o Gustavo Petro mandou fechar o espaço aéreo e falou que aqui eles não iam pousar dessa forma, tal, enfim. O Trump falou: beleza, vou te meter 25% de tarifa. Se você não reconsiderar, vou te meter mais 25% semana que vem, vai para 50% os produtos colombianos entrados nos Estados Unidos. E vou negar visto para os componentes aí do governo e associados e simpáticos ao governo Petro. E aí o Petro voltou rapidinho atrás. Então, assim, o cara tá jogando pesado. Espero que isso não aconteça com o Brasil. Até, eu acho que o Brasil é um mercado importante para os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos são para o Brasil também. E eu espero que não chegue a esse ponto. Acho que foi uma pataquada, na verdade, que espero que não aconteça. Acho que está mais distante do nosso mercado. Mas eu já vi o Trump falar, nomear o Brasil ontem de novo, citar. E aí falei, putz, cara, isso aí vai doer se acontecer. Tomara que não aconteça. E aí eu queria passar para o Rodrigo fazer um comentário mais neutro do que o meu. Falar um pouco de pontos aí, etc. Vamos lá, Lídia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui. Bom, iniciando por Chicago, movimento dos grãos, né, na CBOT. Na última semana nós tivemos um movimento positivo, né, no comparativo semanal, especialmente para a soja, uma valorização um pouco menor para o milho, mas ainda assim um movimento também positivo. Para a soja, a gente vem acompanhando todas essas questões, né, olhando para a safra sul-americana, atraso na colheita no Brasil, né, condições climáticas, ora mais positivas, ora mais negativas aqui, tanto para a Argentina, de maneira geral, mas para o Brasil também. E nos Estados Unidos, um bom ritmo do programa de exportação. Então, a gente já vinha com uma trajetória mais positiva de preços, né? Se a gente observa aqui o gráfico diário, ele fez inclusive um movimento bem técnico de curto prazo, o contrato março, que apresenta maior liquidez ainda, né? Um contrato que também é referência para a nossa safra brasileira aqui de soja. Na última semana ele atingiu 10,76 dólares o bushel, mais especificamente, ele bateu na média móvel de 200 períodos, um indicador que a gente acompanha, né? Da tendência de longo prazo. O mesmo contrato há meses atrás, né, até no ano passado, ele bateu na média e recuou. Então, isso foi colocado em nossos relatórios, né, para monitorar essa região. Né, é muito difícil cravar, é quase que impossível, né, o ponto exato, mas são regiões de maior atenção que a gente acompanha e que faz de grande importância, né, em momentos aí, especialmente para quem está percentualmente mais pouco comercializado, enfim. É uma região de atenção que a gente monitora. Na tela agora, contrato março a 10,48 dólares o bushel, então ele bateu nesse ponto, ele recuou, mas analisando aqui novamente o gráfico diário, ele tem topos e fundos mais altos, então tecnicamente ele segue em tendência de alta. Com o contrato março de milho, também uma trajetória positiva, né? Topos e fundos ascendentes, média móvel de 20 períodos inclinada para cima, na tela agora negociando a 4,85 dólares o bushel. Essa trajetória
altista, né, de preços, ela vem em linha com o posicionamento dos fundos em Chicago, que a gente também traz semanalmente, mais detalhadamente em nossos relatórios. Mas basicamente os fundos aumentaram a posição comprada em futuros e opções, tanto de milho quanto de soja. Posição de milho é a maior desde maio de 2022, 311.678 contratos. Para a soja, né, eles aumentaram o saldo comprado, né? Lembrando que no penúltimo dado, eles reverteram, né, a posição de vendida para uma posição comprada. 2024 inteiro, os fundos permaneceram vendidos em derivativos de soja, ficaram positivos no penúltimo reporte do CFTC, né? Então, agora em janeiro, e a posição até 21 de janeiro era de 40.330 contratos, somando futuros e opções. Mas é esse movimento que nós tivemos. Então, a tendência ainda aqui no curto prazo é de alta para Chicago. O mercado monitora muito a evolução da safra sul-americana, essas condições climáticas, né? Brasil aí com uma safra recorde, porém, né, as condições climáticas aí pesando um pouco a colheita atrasada, já refletindo sobre a semeadura do milho segunda safra. Uma questão só que eu gostaria de comentar, né, todas essas questões relacionadas a imposições tarifárias, coisa que balançou bastante aqui o mercado de grãos, né, tanto na parte de precificação na última semana, especificamente na quinta-feira, ao final da tarde, o governo da Argentina anunciou uma redução nos impostos sobre exportações agrícolas por lá, né, chamadas retenções, e isso tende a estimular, né, o farmer selling do produtor na Argentina. Então, a gente pontuou isso também em nossos relatórios. No milho, desceu de uma alíquota de 12 para 9,5%, na soja grão de 33 para 26%, e no farelo e óleo de soja a gente acompanha com bastante atenção, né, visto que a Argentina é o principal player global aí no que diz respeito a exportações de derivados, a alíquota desceu de 31 para 24,5%. Então, o mercado monitora bastante, né? Isso pode abocanhar aí a boa parte das vendas, né, dos Estados Unidos, né, nessa janela. Então, uma questão bastante importante de se monitorar. Acho que só Trazendo, para. Pode pode, falar, pode finalizar, Rodrigo. eu já ia, se quiser comentar, acho que você vai comentar a respeito Essa dessas turma é muito educada, cara. Nossa. posições. Não, mas pode finalizar, Rodrigo. Eu ia passar aqui só para o movimento de preços no Brasil, né? Apesar de todo esse contexto, elevação de grau de risco para essa janela do milho segunda safra aqui no Brasil, nós tivemos uma pequena acomodação dos preços dos futuros de milho aqui na B3, né? Especialmente os vencimentos mais curtos, vencimento um pouco mais distante, o julho, setembro, eles precificam, né, o milho segunda safra, então estavam aí um pouco mais sustentados em termos de variação percentual frente a esses vencimentos mais curtos, né, negociando aí acima, tanto o julho quanto o setembro, acima da referência dos R$ 70 a saca, mas só para pontuar na tela agora, o contrato março, que é o vigente, a 74,83. A gente ainda tem um mercado doméstico fortalecido, indicador CPEA Campinas, ele apresentou uma pequena variação positiva no comparativo semanal. No dia de ontem ele veio a R$ 74,04 a saca. E a soja no mercado físico aqui brasileiro, indicador CPEA Paranaguá, veio a 132,29. Aqui sim, né, nós tivemos um recuo do dólar, prêmio de exportação também já enfraquecido, né, com a colheita avançando, e a formação do preço aí, o final, a gente teve um pequeno recuo frente à semana passada. Acho que é basicamente isso. Acho que o Stefan vai comentar aí da questão da Argentina, não sei. Acho que eu só ia adicionar aqui, né, essa questão das retenções, né, que são os impostos sobre exportação da Argentina. Eles têm duração aí até junho, né, a período de validade deles, mas acho que ponto importante aí, que a safra da Argentina, ela está em formação, né? A gente teve um processo aí de deterioração muito forte nos últimos 30 dias, falta de chuvas, choveu nos últimos 5 dias aí, trouxe algum alívio, mas a Argentina ainda precisa de chuvas agora no mês de fevereiro, né, para trazer aí uma consolidação do seu número. A gente já está vendo algumas estimativas de redução, sim, né, da ordem de 5 a 10% aí, tanto na soja quanto no milho.
Não são números que trazem grandes mudanças na percepção, principalmente do mercado de soja, mas essa redução das retenções, né, ela impacta no nosso mercado aqui para a exportação de farelo e de óleo de soja. Então, acho que esse mercado aí, indiretamente, né, indiretamente ou de forma direta, ele acaba afetando sim também na precificação de soja. Mas acho que a questão principal aí é a Argentina volta ao jogo, né, abrindo aí, ó, colocando aí também suas questões comerciais. Não tem um peso tão grande no mercado quanto o Brasil, mas é um concorrente aí que pode tirar a nossa demanda. Tá no módulo Perfeito. de... Sim, voltei já. Perfeito, gente. Muito bom. Vamos para a semana aí, porque acho que vem bastante novidade, pelo que a gente está vendo, essas movimentações. E certamente vai ser um ano bem volátil, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar com macro tendências para conseguir acertar um pouco mais, um pouquinho melhor que a média. Simbora? Valeu, Bora. para Valeu, cima. turma. Boa Muito semana, turma. obrigada. Boa Obrigado, semana. pessoal. Boa Boa semana. semana.